Pensa comigo, no coração do Brasil, uma terra que parecia mágica, uma terra que jorrava tanto, mas tanto ouro, que Portugal encheu os cofres com fortunas que ninguém nem conseguia imaginar. Imagina a cena, uma corrida maluca, gente de todo lado, o barulho das picaretas batendo na pedra dia e noite. Cidades inteiras nascendo do zero, movidas por uma única febre, uma obsessão: o ouro. Só que essa miragem de riqueza, um dia, acabou. Se a gente olhar para essa mesma terra hoje, o que a gente encontra é um mais absoluto silêncio. Onde antes tinha vida, gente e prosperidade, hoje só restam os fantasmas de cidades inteiras abandonadas. A grande pergunta é essa, né? Como é que a maior fonte de riqueza de um império inteiro virou um cemitério de sonhos? A resposta para esse mistério não está no ouro que foi encontrado, mas na forma como ele foi levado embora. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender esse colapso, a gente precisa seguir as pistas. E a prova mais chocante, a prova do crime, digamos assim, não está só nos livros. Ela está lá, gravada nas pedras das próprias ruínas. Olha só essa lista: Santa Rita, Bonfim, Ouro Fino. Isso aqui não é só um monte de nome, não. Cada um deles é um monumento de uma riqueza que foi sugada, drenada, até não sobrar mais nada. Como isso pode acontecer? Para responder, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Nossa viagem no tempo começa agora, lá no século XVII. Uma época ao mesmo tempo de muita coragem e de extrema crueldade. Pensa num Brasil que era basicamente um mapa em branco, cheio de segredos, perigos e, claro, a promessa de uma fortuna que ninguém nem conseguia calcular. A gente está falando da Era das Bandeiras. O nome até pode soar heróico, né? Mas a missão era bem clara e brutal: encontrar metais preciosos e capturar indígenas para usar como mão de obra escrava. Foi essa força que, na base da violência, redesenhou o mapa do Brasil. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a lógica daquela época. A ideia não era construir, não era fincar raízes, sabe? Era avançar. A mina de ouro que achavam hoje era só o combustível para ir lá e devastar um novo lugar amanhã. Só que, claro, essa avalanche de ouro todo criou um problemão que a coroa portuguesa não esperava. Como é que a gente vai controlar uma fortuna gigantesca que está brotando a milhares de quilômetros de distância, literalmente no meio do nada? O que a gente conhece hoje como Goiás era, na prática, uma mina de ouro a céu aberto, gigante demais para ser controlada de longe por São Paulo ou por Minas. A coroa precisava de um capataz ali no local. O controle tinha que ser direto e a extração tinha que ser ainda mais eficiente. E aí a gente chega numa data, uma data que é um divisor de águas. E para quem está estudando para vestibular, para concurso, atenção total nesse ano aqui, porque ele sempre aparece. 1744. Foi nesse dia que um decreto do rei de Portugal, criou oficialmente a capitania de Goiás. No papel, parecia o auge, o grande reconhecimento da importância da região. Mas, na prática, o que estavam assinando ali era uma sentença. Pois é, e é exatamente aqui que a história mostra seu lado mais cruel. A criação da capitania de Goiás não foi um projeto de futuro. Foi, na verdade, uma otimização da pilhagem. Foi a oficialização da exploração. Fica essa pergunta no ar, né? Essa nova organização era para trazer progresso ou era só uma licença para saquear com o carimbo do rei? A intenção de Portugal era desenvolver uma nova terra ou era simplesmente esvaziar um cofre até a última moeda? Essa comparação aqui, ela explica basicamente tudo. De um lado, a metrópole, Portugal, só de olho no lucro imediato, no dinheiro que ia entrar no bolso hoje. Do outro, a capitania, vivendo um sonho que todo mundo sabia que ia acabar logo, porque não tinha raiz. O futuro já estava sendo roubado. Então, o resumo da ópera é esse. Para Portugal, Goiás não era uma terra para ser cultivada. Era um ativo para ser liquidado. E, de preferência, o mais rápido possível. Pensa bem, se a única coisa que sustenta a economia de um lugar é a extração, o que acontece quando esse recurso acaba? A resposta é óbvia e, nesse caso, foi inevitável. O colapso não era um risco, era só uma questão de tempo. A receita do desastre foi seguida à risca. Foi quase um passo a passo. Primeiro, o ouro fácil, aquele da superfície, acaba. Segundo, sem dinheiro rápido entrando, Portugal simplesmente vira as costas, perde o interesse. Terceiro, as obras, as vilas, tudo é abandonado. E aí vem o golpe final, a grande crise,
que arrasta tudo e todos para o fundo do poço. E aí o ciclo se fecha. Aquelas cidades fantasmas que a gente viu lá no começo, elas não são um grande mistério. Elas são a prova física, a consequência inevitável de um sistema que foi pensado só para sugar e nunca para construir. E isso tudo nos leva à pergunta final, que talvez seja a que mais dói. Depois de financiar o luxo de um império inteiro com rios e mais rios de ouro, qual foi o legado que ficou para a terra e para o povo de Goiás? A resposta, e o mais impressionante, é que ela vem dos próprios documentos oficiais da época. É um soco no estômago. Uma única palavra define tudo: exploração. E só. Nada de obras, nada de melhorias, nenhum plano de futuro. A história de Goiás é muito mais que um capítulo num livro de história. É um alerta que ecoa até os dias de hoje. Aquelas ruínas não são só cicatrizes de um passado dourado. Elas estão lá, em silêncio, perguntando pra gente: qual é o verdadeiro preço de uma riqueza que ignora completamente o amanhã?